Oi, turma. O formato da nossa aula vai ser assim, tá? Fica bem melhor e mais acessível. Então, depois eu disponibilizo o link no grupo e vocês acessam quando tiver tempo para poder estar tirando as dúvidas de vocês diante do assunto proposto, tá? Então, a referência de leitura é Nilbo Ribeiro Nogueira, né? A gente já vem trabalhando esse livro, que é a Pedagogia dos Projetos, Etapas, Papéis e Atores. E é o segundo capítulo que a gente vem trabalhando, que é Projetos do Significado às Vantagens. Então, um dos primeiros questionamentos é: o que é um projeto? Que ele traz isso, né? Projeto do significado às vantagens. Então, o significado do projeto, segundo o dicionário online, é desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro. É um plano. Então, ele traz esse significado, né? O projeto, e ele traz alguns outros significados dentro do livro. Na visão de Nilson José Machado, que o professor Nilbo ele também traz, ele diz que Nilson José Machado, ele diz que é o quê? Um projeto, uma antecipação, uma referência ao futuro. Segundo José Antônio Marina, ele também faz uma referência sobre o projeto, que o projeto precisa estar ligado à ação. O projeto é uma ação prestes a ser empreendida. Então, imaginamos, sonhamos, temos vontades, fatores que servirão como impulsionadores para o ato de projetar. O projeto existe quando realizado, materializado, então deixa de ser um projeto e agora será algo realizado, será a ação realizada. Todo esse processo será permeado por ações do sujeito ou de um coletivo que levarão a efetiva realização do projeto. Então, pode ser um indivíduo que sonhe, né, que projete algo, mas também pode ser um sonho de um coletivo. Então, pode ser várias pessoas tendo a mesma proposta, pensando numa mesma proposta para ser realizado e diante da ação se concretiza. E aí vem a questão que Nilbo Ribeiro fala, né, que são projetos. Os projetos, na realidade, são verdadeiras fontes de criação, que passam, sem dúvida, por processos de pesquisas, aprofundamento, análise, depuração e criação de novas hipóteses, colocando em prova a todo o momento as diferentes potencialidades dos elementos do grupo, assim como as limitações. Tal amplitude nesse processo faz com que os alunos busquem cada vez mais informações, materiais, detalhamentos e etc. Fontes essas de constante estímulo no desenrolar do desenvolvimento de suas competências. Então, o aluno precisa ser estimulado diante de uma proposta de projeto. Então, quando a gente realiza essa proposta, seja sozinho, seja em conjunto, a gente tem um objetivo a alcançar. E diante desse objetivo que a gente quer alcançar, se estiver ligado à sala de aula, né, aos alunos, a gente tem que estar sempre mediando essa questão do estímulo com os alunos para eles estarem buscando o que está lá nos objetivos. Para que é esse projeto? O que a gente quer alcançar com ele? Então, projetos temáticos ou de trabalho, uma prática educativa. Os projetos aparecem como prática educativa mais ou menos em 1919. Nos dias atuais, o projeto ressurge com a proposta de prática para mediar o desenvolvimento das habilidades e competências. Então, o que seriam essas habilidades
E o que seriam essas competências? Habilidades faz parte da estrutura do processo educacional e está diretamente ligada à concepção do sujeito em resolver situações e problemas do cotidiano. Ou seja, seria o saber fazer, que associado ao conhecer, ao conhecimento e o saber ser, que formaria a ideia de competência. Então, esses dois saberes aí, o saber fazer e o saber ser, eles juntos podem formar a ideia de competência. Então, eu tenho uma habilidade que eu concretizei. Então, a questão da leitura, da escrita, são habilidades que o sujeito vai desenvolver no decorrer da vida dele. E aí, quando ele aprende essas habilidades, então o saber ser, ele agora sabe usar a habilidade da escrita, da leitura para outros fins. Então, isso se torna a questão da competência. Então, competência é o conjunto de conhecimentos, de saberes, né? Então, é o conjunto de conhecimentos, de saberes, a habilidade, saber fazer e atitudes de saber ser. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, o conceito de competências no qual se baseou a LDB tem como referências básicas a epistemologia genética de Piaget, porque justamente Piaget vem e pensa nessa questão de como saber fazer e o saber ser, diante daquela problemática, né, daquele conteúdo que eu passei anteriormente, né, que tem muitas crianças que ela, no final das contas, ela faz a atividade, mas ela não aprendeu. E aí eu preciso identificar em que momento foi perdido isso para eu poder resgatar. Então, antes de eu passar uma atividade, antes de eu lançar um projeto, eu preciso especular todas as possibilidades para meu aluno explorar. Para aí sim ele dominar essa questão do saber fazer e o saber ser, né? Então, segundo o professor Vasco Moreto também, ele traz essa questão do compreender a situação complexa, planejar, abordagem e soluções, executar o planejamento, analisar criticamente a solução encontrada. Então, nessa questão de compreender a situação complexa é o quê? Como resolver a situação. Então, como vamos resolver? Então, sempre está procurando meios, entendeu? Para estar estimulando o meu aluno dentro dessa proposta. Para poder desenvolver essa questão das habilidades. Para, no caso, o ser humano ter o quê? O conjunto de competências, o conjunto de conhecimentos, de saberes, né? Então, ele também coloca que o quê? Competências não se alcança, se desenvolve. Competências é fazer bem o que nos é proposto a fazer. Então, isso vem com o tempo, com o estímulo. E quem vem a impulsionar esse estímulo? O professor, que está mediando o ensino em sala de aula. Então, eu vou tomar decisões, eu vou liderar, eu vou resolver conflitos, eu vou utilizar o meu conhecimento adquirido ao longo do processo acadêmico. Então, é para isso que a gente está buscando, sempre está desenvolvendo as habilidades para o aluno ter o quê? Esse conjunto de conhecimento, esse conjunto de saberes para eu utilizar futuramente. E ele também traz essa questão do trabalho solitário e o trabalho coletivo. Então, projeto solitário, o coordenador decide tudo, tema, objetivo, estratégia, ações que serão desenvolvidas pelos alunos. Então, o coordenador ou o professor ou o coordenador muitas vezes faz esse trabalho solitário, né? Ele idealiza um projeto e diante disso lança para o professor. Ou o professor muitas vezes elabora esse projeto sem estar em conjunto com os colegas, com o coordenador, quem faz parte da comunidade escolar. Ele acaba elaborando algo que ele tem em mente e aí ele joga para os alunos, entendeu? Tem vezes que sim, dá certo, mas tem outras vezes que não é bem sucedido. Por quê? Eu preciso entender
o ambiente escolar, né? Eu preciso entender o ambiente da minha sala para lançar propostas de projeto, que eu preciso saber em que nível se encontra esse meu aluno, né? Para ele estar desenvolvendo o que foi pensado. E Nilba apresenta 2 questionamentos para refletirmos sobre o projeto solitário, que é o quê? Vamos analisarmos o ponto de vista e deliberarmos nossa opinião sobre tais questionamentos e explicações. Projeto solitário. A coordenação pode pensar sobre essa questão da função do projeto e só repassar o projeto para o professor. Repassa as atividades. Coordenação, aí vem a questão. A coordenação repassa para o professor repassa para o aluno. E não é bem assim, né? A gente tem que entender como é que se dá esse processo. Aí vem a questão do processo coletivo. Mas as ações precisam ser coletivas para alcançar os objetivos. Como se pode ampliar os conhecimentos sobre a pedagogia de projeto? Então, a gente precisa ampliar esses conceitos sobre a pedagogia de projeto, de como se dá essa pedagogia de projeto, se realmente é algo que é para ser elaborado somente pelo professor, somente pela coordenação, e aí ter um repasse de atividades, ou se é um trabalho coletivo que precisa ser pensado pelo conjunto de pessoas, que cabe ao quem? A toda a comunidade escolar que está envolvida. Precisa estar envolvida nesse projeto, né? Então, a gente tem que pensar bem como é que a gente vai elaborar, né? Como é que a gente vai pensar sobre essa questão da pedagogia de projetos. E projetos e intenções. Por que trabalhar com projetos? Porque é o que? É moda. Então, é o que essa questão de projetos? Porque mandar ou é obrigação? E projeto de cartazes, que o professor vai, lança o projeto, aí os alunos elaboram vários cartazes e pregam na parede. Então, não que isso não seja válido. É válido sim. Porém, tem que ter um objetivo, não é só produção de cartazes e colar simplesmente esses cartazes na parede. E o conhecimento foi adquirido? O objetivo desse projeto foi alcançado? Então, a gente tem que entender como é esse projeto e qual a intenção real dele, né? É necessário ter uma intenção de resultados. O que se pretende com o projeto? Os motivos, o que espera que o aluno e o professor façam, os objetivos que querem alcançar. Então, todos esses questionamentos terão significados e importância se estiver relacionado diretamente com o quê? Com o PPP da escola, com o projeto político pedagógico. E o que é esse PPP? É um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. Então, toda a proposta educacional da escola está nesse PPP, está contido nesse PPP. Então, no início do ano, o professor, quando for elaborar o seu planejamento, esse PPP tem sempre que estar sendo resgatado. Todo ano ele tem que estar sendo resgatado no início do ano, entendeu? Ou em qualquer momento que necessite se consultar, que se tem alguma dúvida ou que se vá construir alguma proposta dentro da escola, o PPP da escola precisa estar atualizado para ele ser consultado. É muito importante isso, porque tudo que acontece na escola tem que estar ligado com o PPP, porque ele é a questão maior, é o que rege uma escola. É o que diz que a escola, como a escola funciona. Qual o objetivo daquela escola. E cada escola tem o seu PPP, não é um modelo pronto não, de PPP não. Então, cada escola vai ter o seu projeto político-pedagógico. Porque cada escola tem um público diferenciado, cada escola tem uma peculiaridade,
entendeu? Então, o PPP é para estar envolvido daquela comunidade escolar, que diferencia de outras, tá? E é através dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para a execução dos objetivos estabelecidos. Então, se o projeto está a serviço do PPP da escola, o trabalho com projetos passou a ter o quê? Uma estratégia, um significado maior, tá? Então, diante disso, podemos unir, ligar e interrelacionar, integrar as ações coletivas envolvendo toda a comunidade escolar. Então, pensa aí, para a gente poder envolver toda a comunidade escolar, dentro disso, então, a gente vai unir, vai ligar, vai interrelacionar e vai integrar todas as ações. Então, é muito maior. É algo que a gente vê assim, vai dar um trabalho, mas pode dar um trabalho, mas vai ser um trabalho que vai compensar. Porque sempre, se é bom, tem um trabalho, tem um esforço maior, né? Então, para a gente alcançar algo que é bom, de qualidade, algo que a gente distante, né? A educação precisa de qualidade, qualidade na educação. Então, fazendo a nossa parte, a gente está ajudando na qualidade dessa educação. Então, diante disso, se for uma ação coletiva, onde todos estejam integrados, vai ser muito melhor para se alcançar essa qualidade educacional, pelo menos dentro do nosso mundo, e virar referência para os demais, né? Então, criar projetos desconexos torna-se uma prática algumas vezes comum. O aluno aprende sobre o tema, porém parece descontextualizado dos objetivos do PPP. Claro que não iremos elaborar todos os projetos com antecedência. Muitas vezes o projeto é elaborado, entendeu, no decorrer do ano. Sim, mas não é porque ele é elaborado, esse projeto é elaborado no decorrer do ano, que a gente não vai consultar o PPP da escola para ver se está ligado essa proposta, não. A gente sim pega o PPP e vai conectar a esse projeto, mesmo ele não tendo sido pensado no início do ano, tá? E o que estamos tratando? Vamos dizer assim, o que estamos tratando aqui é de colocar, definir a dinâmica de trabalhar com os projetos a cargo dos objetivos da escola, porque dessa forma já fica estabelecido no planejamento inicial e depois é só irmos construindo coletivamente com o envolvimento de todos nesse processo. Então, olha lá. Aqui não está se tratando da questão de separar ou só fazer no início do ano. Não. Existe sim um planejamento inicial, é uma proposta inicial, né? Naquele início do ano, mas a gente sabe que essa proposta é flexível. É flexível por quê? Porque a gente está ali elaborando uma proposta, como diz, é um planejamento, é uma proposta. Para quando a gente conhecer o nosso público, a gente adaptar a ele. Isso daí. Então, os projetos têm que estar a cargo dos objetivos da escola. Tem que estar ligado com o PPP, mas tem que estar a cargo dos objetivos da escola, os objetivos que a gente quer alcançar na educação do nosso aluno. Porque dessa forma já vai ficar o quê? Estabelecido nesse planejamento essa perspectiva, essa ideia, né? Então, enfim, existem os projetos elaborados no início do ano e existem outros que no decorrer do ano pode ir surgindo sem problema algum, sem perder a conexão com o PPP da escola, entendeu? Sem perder essa questão de estar ligado aos objetivos que a escola propõe dentro do PPP. Então, a gente pode sim, no decorrer do ano, elaborar projetos. Então, é dessa forma. Então, projetos e possibilidades de um trabalho procedimental. A gente já estudou sobre os conteúdos, né, que existe no PCN. Então,
a gente não estranha, já também estudou outros tipos de conteúdos que foram levados, né? Então, diante disso, vocês apresentaram trabalhos belíssimos em sala. Então, sobre essa questão do trabalho procedimental, então a gente não estranha quando houve esse nome procedimental, que vai entender que é uma proposta de trabalho dentro desse tema, que relaciona com esse tema. Mas só que ele traz uma comparação, né? O professor, com essa perspectiva, será um mediador desse processo, sugerindo caminhos, possibilidades e procedimentos. Então, olha aí o professor de novo com o papel de mediador, aonde ele vai sugerindo caminhos no decorrer desse ensino, possibilidades, procedimentos para poder enriquecer essa aprendizagem do aluno. Levando em conta que um projeto de forma procedimental está relacionado com o saber fazer. Então, procedimental está ligado com essa questão do saber fazer. Depois de formulado, né, os objetivos e as intenções e os objetivos, nesse formato procedimental, o projeto passa a ser uma possibilidade para alcançar esses objetivos. Então, é muito importante que tudo esteja relacionado. Então, o PCN, nos temas transversais, do 5º ao 8º ano, né? Que aí tá 5ª a 8ª série, então compreende mais ou menos do 4º ao 9º ano. Então, vai o quê? O cotidiano oferece muitas manifestações que permitem um trabalho sobre pluralidade. Então, pensa aí, plural. São várias oportunidades que vão se manifestar dentro dessa questão desse trabalho. Que são o quê? Os fatos da comunidade ou comunidades do entorno da escola, questões típicas de adolescência e juventude, as notícias de jornal, rádio, TV, programas, suplementos destinados a essa faixa etária específica, as festas locais. Então, tudo que pode envolver, tudo que está relacionado com o PPP da escola, porque tudo isso aí, quando diz os fatos da comunidade ou comunidades em torno da escola, já sabe, isso também tem que estar no PPP. Porque qual a comunidade que eu estou atendendo? Então, diante disso, para um trabalho procedimental, isso é muito importante, eu conhecer a minha comunidade escolar, né? E daí eu vou só o quê? Eu vou estar só estimulando as questões de notícia, rádio, jornal, TV, né? Isso. E, além disso, a prática de intercâmbio entre escolas de regiões diferentes do Brasil e de diferentes municípios de um mesmo estado. E a consulta a órgãos comunitários e de empresa, inclusive na própria comunidade, são instrumentos pedagógicos privilegiados a serviço da formação de crianças e de adolescentes. Então, olha o universo que a gente tem de pesquisa, e pesquisas interessantes se forem direcionadas em projetos consistentes, que a gente vai trazer, que riqueza, e o intercâmbio, porque realmente muitas vezes a realidade de Penedo não é a realidade de Coruripe, não é a realidade de Piaçabuçu, porque cada região também tem suas peculiaridades. E a gente precisa sempre estar ligado nisso quando a gente for elaborar essa questão do projeto, né? Ou de uma proposta de trabalho dentro da escola. E aí ele traz projeto e a concepção do conhecimento como rede de significado. E ele faz um comparativo, que é a concepção linear e a concepção de rede. Então, ele diz, projeto, proposta de planejamento em cadeia. Nessa concepção de conhecimento como cadeia, a ideia de linearidade, então, o que seria essa linearidade? Seria uma sequência. Então, o que é uma concepção linear? É algo que tem uma sequência a se seguir. É um início, meio e fim. É determinado. Então, tem uma sequência. Não pode sair do padrão, tá?
Então, tem que ter pré-requisitos para essa linearidade. E os pré-requisitos são o quê? Os conteúdos. Quais são os conteúdos, né? Para desenvolver nessa sequência. Então, para ser trabalhado com temas definidos, né? O planejamento precisa levar em conta um contexto histórico de conhecimento dos alunos. Dessa forma, talvez não se consiga se organizar em cadeia. Então, quando eu penso num projeto linear, eu penso num projeto com a proposta de cadeia, que é a questão de quê? Que é a questão de, como eu disse a você, é uma linearidade, então ele vai seguir uma sequência e ele vai ter pré-requisitos estabelecidos, que são os conteúdos. E esse tema definido que vai se seguindo. Que a gente pode comparar, que ele dá um exemplo no livro, que é a questão do livro didático. Uma sequência de folhas atrás da outra. Entendeu? Até se chegar no final, na resolução do conteúdo. Mas quando a gente pensa nessa concepção de rede, né? Como é que a gente precisa levar em conta esse contexto? Aí o histórico de conhecimento dos alunos vai precisar prevalecer nessa forma de trabalho, né? Porque dessa forma, talvez, pensando nessa questão do histórico do conhecimento do aluno, a gente não consiga organizar uma proposta em cadeia, uma proposta linear. Porque o contexto é necessário e percebido pelos professores, que guiará o planejamento. Então, eu preciso saber cada peculiaridade, cada questão que o meu aluno gosta, particular, que a gente sabe que tem a particularidade e a gente precisa respeitar isso do nosso aluno. Então, a gente vai poder entender isso diante do que a turma vai nos dar. Então, a concepção de rede de significados, o que importa é as ramificações que formará uma malha entre os significados. Vai ter uma ligação, né, entre um ponto e outro, que terá relações servindo de ponte para chegar no outro ponto. Então, diante de uma questão particular do meu aluno, eu posso fazer uma junção com a outra particularidade do meu aluno, que é bem diferente. Mas eu vou relacionando, eu vou fazendo, entendeu? Essa rede para chegar até um ponto que tudo tenha um real significado para eles. Então, durante a trajetória não terá um caminho lógico, um começo, um fim, entendeu? Um meio, mas vai ter o quê? Um centro de interesse único possível nessa concepção, porque trabalhará exclusivamente em prol dos diferentes interesses, mas vai ter aquela questão do interesse central. E essa questão de a gente estar já propondo aquela sequência, como diz o linear, nessa concepção de rede não tem como, porque partimos de uma visão heterogênea que é construída aonde? Que é vista aonde? Dentro da nossa sala de aula. Então, a nossa sala de aula é construída por questões heterogêneas, diferentes saberes, diferentes pensamentos. Então, diante disso, o professor tem que estar escolhendo esse tema central, vendo essa questão que chama mais a atenção do aluno, para ele ir relacionando a cada particularidade que vai se desenvolvendo, se desenrolando, entendeu? Ao passar do tempo. Então, a concepção linear é um trabalho que segue uma sequência com início e fim. E, como eu disse, o exemplo é os conteúdos didáticos dos livros, né? Seguindo ponto a ponto em sequência hierárquica. E a concepção de rede não possui sequência pré-estabelecida. Tem um tema que pode ser sugerido ou trabalhado conforme as peculiaridades observadas nos alunos, e então o planejamento segue em prol dos interesses reais dos alunos, mas sempre organizado e mediado pelo professor. Então,
tem sim que ser organizado, tem que ser mediado pelo professor. Não é deixar eles fazerem de qualquer forma. Precisa sim de uma organização, de uma mediação, né, do professor sobre todos os conhecimentos, sobre todos os saberes, para poder ir organizando tudo isso, esses contextos diferentes que vão surgindo, né? E ele fala também sobre essa questão de projeto e autonomia. O que é autonomia, né? É algo independente, é algo livre, e também os PCNs traz essa questão no PCN introdutório, né? Que a gente também já trabalhou em sala de aula. Ele diz o quê? Capacidade de saber fazer escolhas e se posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos. Ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, participar de gestão de ações coletivas e estabelecer critérios e eleger princípios éticos. Imagina aí quanta coisa essa questão do projeto e autonomia vai desenvolver, né? Então, aquele sujeito que a gente pensa de um sujeito autônomo, crítico, né? Que tem um conhecimento amplo, não é só aquele conhecimento restrito. Ele vai ter uma amplitude de conhecimento, ele vai saber, quando ele for conversar, em algum momento ele vai saber se relacionar. Ele não vai ter só um determinado conteúdo ao qual ele domina. Ele vai saber conversar sobre todos assuntos que vierem a surgir dentro da sociedade. Então, isso é uma autonomia, né? Então, diante disso, o projeto pode propiciar a autonomia do aluno, que ele irá exercer sua independência de pensar. Então, o aluno irá exercer sua independência de pensar, planejar e agir de forma livre, tendo o professor, novamente, a mesma palavrinha que segue, como mediador desse processo. Os dois irão planejar ações que eles irão realizar. Então, aí não vai ser mais um trabalho só o professor. Vai ser algo pensado também. O professor pode lançar a ideia, mas quem vai elaborar, quem vai pensar, entendeu? Como é que vai, quais os caminhos que vai se tomar em relação a essa proposta, são os alunos. Então, é aquelas resoluções de problema, a questão de situação-problema que é lançada para os nossos alunos, e aí, com essa autonomia, eles vão desenvolver isso. E com a autonomia, o aluno poderá futuramente continuar aprendendo, buscando soluções, independente de ter ou não o professor, né, ali mediando a ação. Então, independente daquele professor estar do lado, então eu não vou, se eu adquirir a minha autonomia, eu não vou ficar o quê? Enraizado, né, preso sempre a alguém que determine o que eu vou fazer. Com a minha autonomia, eu vou ter o quê? Uma independência de pensamento, de ação, para poder realizar questões de minha vida ou solucionar problemas que vinham a surgir no meio que eu vivo. Então, o professor, é claro que irá planejar previamente, traçando um possível projeto, mas só depois do contato com a turma, juntos, eles irão definir as ações de cada um. Porque dentro de um projeto, os alunos podem ter essas questões particulares, como eu disse. Tem um que gosta de ficar a cargo de escrever, tem outro que gosta de encenar, tem outro que gosta de apresentar, tem um que é bom na questão da oratória. Então, diante disso, o professor vai fazer o planejamento, mas vai deixar o quê? Que eles se organizem, né? Sem fazer a questão de quê? De posicionar, dizer, não, você fulano vai fazer isso, você cicrano vai fazer aquilo. Não, a gente lança a proposta, a gente constrói essa proposta, depois senta com os alunos e diz qual seria essa proposta, e aí os alunos é que vão
dá a forma a esse projeto, dizendo como é que ele pode ser desenvolvido, dizendo o que cada um vai ficar responsável, né? Cada um vai ter uma responsabilidade dentro. E como é que vai ser essa responsabilidade dividida no grupo? Então, é eles que vão decidindo essa questão. E tem projetos e espectro de competência, que tem formal, a forma conceitual e a concepção do ensino centrado no aluno, né? E nessa questão, Newbo já traz outra pessoa que é Garden, que é um psicólogo cognitivo educacional. E Garden diz o quê? Nesse momento irá se abordar sobre a inteligência na visão dele, né? Então, esse espectro de competência nada mais é do que a questão da inteligência do ser humano. Ele diz que já nascemos com a inteligência, que tem um pouco sim de genética envolvida, mas não é considerado um ponto determinante, pois toda inteligência pode e deve ser desenvolvida. Então, com o passar da vida do sujeito, essa inteligência ela vai desenvolvendo, ela vai se aprimorando. É muito interessante isso, entendeu? Para a gente estar observando isso em nossos alunos, no desenvolver de como aquele aluno chegou em sala de aula e como é que foi desenvolvida as habilidades e competência e como é que ele está saindo daquele ensino. É muito gratificante para o professor, né? Quando a gente vê o que o aluno evoluiu naquela questão daquele tempo, então naquele período, quanto ele evoluiu, o quanto ele adquiriu e aprendeu consistentemente sobre as concepções que foram lançadas dentro de sala de aula. Então, é muito importante isso. Então, é desenvolvido gradativamente, entendeu? E é muito gratificante para o professor ver essa evolução do aluno, né? Então, desenvolvido através de vivências, estímulos, história de vida. E assim, nossas competências, o conjunto de habilidade, como foi mencionado no início, né, são as únicas inerentes a cada pessoa. Então, cada pessoa tem as suas habilidades. Cada pessoa tem o seu conjunto de competências. Então, eu posso ter habilidades e vocês podem ter habilidades diferentes da minha. Que se me ensinarem, talvez eu aprenda. Mas como não é algo inerente à minha pessoa, talvez eu não venha ter essa habilidade. Então, vamos lá. Um pedreiro, ele tem a habilidade de quê? De levantar paredes, de construir casas, de traçar uma massa. Eu não sei, eu não tenho essa habilidade. Eu tenho a habilidade de ministrar aula, entendeu? De mediar um conteúdo, de mediar uma discussão construtiva dentro de uma sala de aula. Mas eu não tenho a habilidade, né, de construir uma casa. Então, são habilidades bem diferentes e relacionadas a cada sujeito, inerente a ele, tá? Pois a vida de cada um sujeito tem caminhos diferentes, não são iguais. Então, entende-se que cada sujeito aprende e compreende de formas diferentes. Olhe. Então, entende-se que cada sujeito aprende e compreende de forma diferente. Exatamente. Então, se cada sujeito tem a sua peculiaridade, cada sujeito vai ter uma maneira de compreender, entendeu? E de aprender de formas diferentes. Mas se a gente engessar esse ensino e disser que é só daquela forma, então, como a gente pensa lá? O desafio justamente é esse, né? Quando a gente pensa na nossa sala cheia de alunos. E agora, como é que eu vou ensinar? E aí eu vou engessar uma forma de ensino para aqueles alunos e vou dizer, essa daqui é a verdade, essa daqui é por onde vocês vão seguir. E aí vai acontecer o quê? Nem todos vão aprender. Então, dessa forma conceitual, há alunos que aprenderão mais, outros que aprenderão menos e outros que não irão aprender nada. Nada do que será exposto pelo professor. Podemos lembrar de que foi só explicado sobre as concepções do conhecimento como uma rede
né? Então, quando a gente lembra lá das concepções de rede, né, e linear. Então, se for na questão da linear, casa bem com essa questão do formal, né, da forma conceitual. Então, a forma linear casa bem com essa questão da forma conceitual, porque ela segue um ritmo. Ela simplesmente não procura outras metodologias para estar mesclando, para estar buscando esse ensino, flexibilizar para o meu aluno aprender, né? Porque a equidade justamente é isso, que esse ensino chegue de formas diferentes, mas que atinja todo o público. Por que esse ensino de forma diferente? Porque meus alunos são diferentes. E por que essa equidade? Porque a equidade justamente, eu vou respeitar a diferença, mas eu vou conseguir que esse ensino chegue a todos. E chegue a todos de uma forma de compreensão diferenciada, mas que ele chegue. Então, por isso que não dá para a gente engessar e não flexibilizar, porque justamente temos alunos diferentes, que aprendem diferente, que compreendem diferente. Então, a concepção de ensino centrada no aluno justamente é o quê? Considera as particularidades de cada sujeito, que são diferentes competências a serem trabalhadas, desenvolvidas, expostas de diferentes formas pelos alunos, entendeu? Então, o professor vai estar sempre buscando, mediando esse conhecimento, flexibilizando a sua proposta, o seu projeto, para poder o quê? Essa compreensão chegar a todos e de uma forma clara. Então, analisar particularmente o interesse de cada aluno, garantindo dessa forma que cada aluno receba a educação na dose correta para o desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais. Então, Garden cita, né? E aí eu já vou encerrando com vocês, que é o quê? Se decidirmos abraçar os objetivos e os métodos da educação centrada no indivíduo, não tenho nenhuma dúvida de que podemos fazer progressos significativos nessa direção. Porque a gente vai o quê? Que a gente vai trabalhar de acordo com o que meu aluno precisa. Então, eu tenho que entender que são vários universos dentro de uma sala de aula. E eu preciso estar buscando aquela questão do tema central, né? Para estar compartilhando com eles e eu ser o mediador diante dos conhecimentos que vai surgindo em torno, né? Daquele tema que foi lançado, que foi dado como proposta, né? Então, sabemos que a realidade do sistema educacional é muito diferente do que a gente conhece. Então, muitas vezes a gente diz, tá bonitinho no papel. Mas é diferente da gente estar em sala de aula vivendo ali. Mas nem por isso eu posso cruzar os braços e dizer, não vou fazer. Olha, não tem como não. Uma sala totalmente diferente, como é que eu vou trabalhar? Vários tipos de coisas, aqui não tem condições. Mas o professor precisa entender que eu não vou ficar dependendo a vida toda do sistema me dar algo para eu poder trabalhar, algo consistente. Porque se eu for esperar que o sistema me dê isso, nunca vai chegar, então eu nunca vou trabalhar. Então eu preciso trabalhar com o que eu tenho. E o que eu tenho, o ponto de partida eu já sei qual é. Concepções diferentes, peculiaridades, sala heterogênea. Então, diante disso, eu vou construir um planejamento, uma proposta de uma pedagogia de projeto, mas eu vou adequar realmente a realidade ao universo dos meus alunos. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido mais um pouco, tá? Sobre esse segundo capítulo da pedagogia de projetos, do significado, as vantagens de se trabalhar, né? Isso com essa pedagogia de projetos, o que está relacionado a ele, o PPP da escola, essa questão de trabalhar a concepção de rede, essa concepção do ensino centrado no aluno, essa questão do desenvolvimento da inteligência,
essa questão também do aluno ter diferentes formas de aprender e compreender, né? Então, sempre relacionado ao nosso aluno, sempre relacionado ao nosso universo escolar, para a gente estar desenvolvendo essa pedagogia de projetos. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer questão que vocês queiram esclarecer, vocês me procuram no particular do WhatsApp, tá? E a gente tira as dúvidas. Até a próxima.